Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro. Começamos dezembro e começar dezembro significa para nós seguidores do calendário solar término de um ciclo, o fim do ano. Independente se cremos ou não no espírito natalino, que vem quase que agregado a esse 12º mês do ano, é o fim de um ciclo e o início de um novo. Talvez seja um momento de balanço, de reflexão, de projeção ou simplesmente de continuidade. O livro que trago hoje vem trazer pra gente um pouco dessa magia que é um dos poderes da literatura. Ele é ambientado numa cidade alemã chamada Nuremberg. Esta cidade tem histórias tristes, alegres e curiosas. Curiosamente, é possível encontrar um objeto tipicamente alemão que faz parte de nosso livro de hoje, o Nussknarre, que nada mais é que o nosso quebra-nozes. Ele é feito de madeira e representa muitas profissões, com o objetivo, claro, de quebrar nozes. Na verdade, foi uma forma do povo expressar certas críticas às autoridades, fossem reis ou mesmo soldados, e aí projetava nesses bonecos a forma dessas autoridades, a roupa que vestia, enfim, a profissão. Como vocês podem ver, ele abre a boquinha e aqui atrás existe uma espécie de uma alavanca para quebrar a noz. Aqui no Brasil, curiosamente, há uma fábrica de quebra-nozes, ela fica em Pomerode. Eu fiz uma visita a essa cidade, eu vou deixar linkada aqui em cima no card para vocês também observarem e conhecerem um pouquinho dessa cultura alemã aqui no Brasil. Bom, um capítulo triste de Nuremberg é o fato de que a cidade ela foi palco dos primeiros comícios públicos nazistas, incentivando a hostilidade ao povo que não fazia parte da raça ariana. E sediou também o julgamento dos criminosos entre 1945 e 1949. Em contrapartida, já nos dias atuais, existe um museu destinado, com foco na cultura germânica. E em frente a esse museu foi construído um monumento, na verdade é uma expressão artística de um artista israelense chamado Caminho dos Direitos Humanos. Esse monumento ele tem 30 pilares, em cada pilar traz um artigo dos direitos humanos, isso em alemão e em outros idiomas também. Outra curiosidade é que conhecemos certamente de longa data uma fábrica que ficou na nossa memória de criança. Essa fábrica iniciou em Stein, não sei se é assim que pronuncia, que é próximo mesmo a Nuremberg. É a fábrica da Faber-Castell, uma fábrica que acompanhou muitos de nós desde as nossas primeiras letras, até hoje em dia, porque o material que eu uso para escrever nos meus livros, enfim, a maioria deles é da Faber-Castell, como por exemplo esse marca-texto aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá meio apagadinho, e o lápis também, que eu uso para fazer minhas anotações, para fazer meus destaques nos textos que eu leio. A Faber-Castell foi fundada em 1761 e a sede continua a mesma até hoje em dia. Curiosamente também, segundo o site da Faber-Castell, a maior subsidiária deles é aqui no Brasil, que fica em São Paulo, em São Carlos, mas também há a produção plástica que acontece em Manaus, uma unidade de produção de mudas em Prata, em Minas Gerais, e uma área de preservação que fica no Paraná. E é uma relação interessante porque a produção do ecolápis de madeira plantada torna o Brasil líder mundial nesse setor. Já falamos de curiosidade, já falamos de tristeza, agora vamos falar de alegria. E para falar em alegria, vamos ao livro O Quebra-Nozes. A versão que trago da obra O Quebra-Nozes é da editora Zahar, dos clássicos da Zahar, e ela é um 2 em 1, porque ela traz a versão clássica e a versão original. A versão clássica escrita por Alexandre Dumas e a versão original escrita por Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, e traz também ilustrações originais. A única crítica que eu faço a essa obra é porque a versão original vem depois da versão clássica, ou seja, a versão de Hoffmann vem depois da de Dumas. A obra O Quebra-Nozes foi escrita pelo alemão Hoffmann e incrementada para o francês, língua mais falada, mais difundida na época, por Alexandre Dumas, autor dos Três Mosqueteiros, do Conde de Monte Cristo, por exemplo. O Quebra-Nozes de Hoffmann, portanto o original, foi escrito em 1816. É importante também falar que o Hoffmann, junto com os irmãos Grimm, eles deixaram um legado no sentido de identidade do povo alemão, já que os territórios germânicos passavam pelo processo de unificação. Ou seja, são histórias que contêm elementos que o povo se identifica. Uma outra informação também interessante é que a obra O Quebra-Nozes ela foi imortalizada pelo compositor Tchaikovsky com balé. E o Tchaikovsky baseou-se na versão clássica de Alexandre Dumas, sem contar as leituras da Disney. Por exemplo,
exemplo, o Fantasia, que é de 1940, ele retirou o quebra-nozes do esquecimento, além, claro, dos desenhos animados, que sempre fazem algum tipo de alusão ao quebra-nozes. E, claro, pela temática que ele traz, que é o Natal, ele é sempre trazido à tona nessa época do ano. Na verdade, não existem muitas diferenças entre a obra original e a clássica, mas existem algumas sutilezas que fazem um pouquinho de diferença, que eu vou comentando com vocês. A história se passa na noite de Natal. Os personagens principais são o pai, que é o prefeito de Nuremberg, a mãe, os dois filhos, que são as duas crianças, Fritz e Marie, e o padrinho das crianças. Fritz e Marie aguardavam o presente da noite de Natal, o presente dos pais e o do padrinho. O padrinho tinha uma habilidade muito grande para a criação de bonecos, ele consertava relógios, ele era muito habilidoso e ele fazia peças que eram verdadeiras obras-primas. Mas esses bonecos eles eram tão bem feitos que eles iam direto para o armário. As crianças não brincavam com esses bonecos. Num dado momento da noite, eles são convidados para vir verem os presentes. Marie ganha uma boneca linda e o Fritz ganha um esquadrão de hussardos, que é grosso modo como se fossem soldadinhos. Eles ficam super felizes com os brinquedos, mas ainda há o do padrinho, que na verdade é um castelo cheio de bonequinhos bem detalhados, bem feitinhos dentro desse castelo. Eis que Marie descobre entre os seus brinquedos um que chama muita atenção dela. E assim ela descreve o quebra-nozes. Cabem algumas palavras sobre o tamanho desse bonequinho, ao qual talvez tenhamos sido um pouco precipitados em dar o epíteto de encantador, pois além de harmonia, com suas perninhas finas, sua cabeça tinha um volume tão desmesurado que infringia todas as proporções indicadas não só pela natureza, como pelos mestres do desenho, que muito mais que a natureza dominam o assunto. Porém, se havia algum defeito em sua figura, esse defeito era compensado pela excelência de seus trajes, que indicavam um homem ao mesmo tempo bem educado e de bom gosto. Usava um dolman de veludo roxo com uma porção de ornamentos e botões de ouro, calções iguais e as mais encantadoras botas que já se viram nos pés de um aspirante ou mesmo de um oficial, pois eram tão justas que pareciam pintadas. Essa é a descrição de Alexandre Dumas, portanto, da versão clássica. Para a gente comparar, vamos observar agora a descrição do quebra-nozes na versão de Hoffmann, que é a versão original. Diz assim: sua aparência, na verdade, era um tanto estranha, pois seu corpo grande e forte não combinava bem com as perninhas mirradas e, além disso, a cabeça parecia desproporcional. A roupa bem cuidada, própria de um homem culto e de bom gosto, compensava em boa parte sua má aparência, pois ele trajava uma jaquetinha de hussardo feita de um tecido violeta e brilhante, com muitas fitas brancas e muitos botõezinhos, calças do mesmo tecido e também as mais lindas botinhas, jamais vistas nos pés de um estudante ou até mesmo de um oficial. Elas eram tão justas que pareciam ter sido pintadas sobre as perninhas graciosas. Engraçado era que, completando essa roupa, ele cobrira as costas com um casaco apertado e desajeitado que parecia feito de madeira e colocara na cabeça um pequeno gorro de minerador. Um dado curioso é que Marie achava o boneco quebra-nozes muito parecido com seu padrinho. O pai institui Marie como cuidadora do boneco e informa que o boneco serve para quebrar nozes. Fritz, que é levado nas duas versões, escolhe as nozes mais duras para quebrar. O que acontece? Ele rompe com os dentinhos, alguns dentinhos do boneco quebra-nozes e também com a mandíbula dele. Marie sente muita peninha do boneco e amarra um lencinho na cabecinha dele para segurar o maxilar, certa de que o padrinho vai consertar os dentinhos do quebra-nozes. Já à hora de dormir, Marie pede à mãe para ficar um pouquinho mais com os bonecos e, ao acomodar o quebra-nozes ferido numa das caminhas de sua boneca dentro do armário de vidro, ela começa a ouvir ruídos no quarto, muitos ruídos, grunhidos, uns barulhos muito estranhos. É quando o relógio profere umas palavras mágicas e ela vê o padrinho sentado em cima do relógio da parede. O quarto, nesse momento, foi invadido por muitos camundongos, com um rei de 7 cabeças. Marie ficou cercada e assustada pelos camundongos. Foi então que ela esbarra o cotovelo no armário de vidro e estilhaça o armário todo. A partir daí, ela vê o quebra-nozes
comandando uma tropa de bonecos que trava uma batalha contra os camundongos. Quebra-nozes não teve sucesso e quando ele se vê encurralado, Marie retira um sapato e joga na direção dos camundongos, na direção do rei dos camundongos. É quando ela atira o sapato e cai desmaiada. Quando ela acorda, ela está com um cirurgião ao lado, junto à mãe, e ela conta toda a história, tudo que ela vivenciou. E aí eles comentam entre si que ela está delirando, provavelmente por causa da febre, porque o corte promoveu muita perda de sangue. Quando o padrinho aparece, ela cobra do padrinho por que ele ficou parado ali e não ajudou na batalha que estava acontecendo. Até aqui, nós leitores ficamos como Marie, sem entender nada dessas relações. O que tem a ver camundongo com quebra-nozes, com guerra? O padrinho, então, diz a Marie que vai contar a história da noz Krakatuk e da princesa Pirlipat. A partir daí, a gente consegue entender a relação entre todos esses elementos. Vejam que é uma história dentro de outra história. E ele diz o seguinte: nos arredores de Nuremberg nasceu uma linda bebê, uma princesa chamada Pirlipat. Acontece que ninguém entendia que em torno do berço dessa criança ficavam 6 guardiães com gatos no colo. É que morava no palácio a dona Camundonga. E, um dia, por conta de um jantar que cheirava muito bem, dona Camundonga veio pedir um pedacinho de tocinho. Acontece que, mesmo contra a vontade de Camundonga e contrariando a educação que receberam, os filhos dela invadiram a cozinha e comeram o tocinho. Foi quando houve reação por todos ali, com vassouras, com escovão, e colocaram eles para correr. O rei, então, sabendo do que aconteceu na cozinha, resolveu se vingar. Ele mandou chamar um mestre inventor que, curiosamente, tem o mesmo nome do padrinho das crianças, que é o que está contando essa história, o Drosselmeyer, não sei se é assim que pronuncia. E ele chama esse mestre inventor para confeccionar ratoeiras. Dona Camundonga é esperta, mas os filhos, sobrinhos, primos, a parentela toda dela ficaram seduzidos com o cheiro e foram para as ratoeiras. O que aconteceu? Morreram praticamente todos. Muito chateada, ela jura vingança, dizendo que ia devorar as herdeiras. Daí a gente entende a necessidade das guardiãs com os gatos em torno do berço da bebê. Um dia, todas as guardiãs caíram no sono. Foi quando a dona Camundonga subiu no berço e roeu o rosto da princesa Pirlipat. Com efeito, no lugar das faces róseas, da cabecinha com mechas de ouro, dos olhos cor de anil, espelho do céu, estava instalada uma imensa e disforme cabeça sobre um corpo desproporcional e encarquilhado. Seus 2 lindos olhos tinham perdido sua cor celeste e projetavam-se da cabeça, verdes, estáticos e perplexos. Sua boquinha rasgara-se de uma orelha a outra e seu queixo cobrira-se de uma barba hirsuta e frisada, que ficaria muito bem num velho polichinelo, mas era tétrico numa jovem princesa. O rei e a rainha, claro, ficaram desesperados e o rei colocou a culpa disso tudo no mestre inventor e disse ao mestre inventor que dentro de 1 mês ele queria a princesa restituída ao seu estado natural, senão cortaria sua cabeça. O mestre inventor então pede para ir a um astrólogo para verificar as possibilidades e como reverter esse caso. Para quebrar o feitiço que fizera de Pirlipat uma aberração e fazê-la voltar a ser tão bela quanto antes, só lhe restava uma coisa: comer a semente da noz Krakatuk, a qual tinha uma casca tão dura que a roda de um canhão podia passar sobre ela sem quebrá-la. Além disso, era preciso que aquela casca fosse quebrada na presença da princesa, pelos dentes de um jovem que nunca tivesse feito a barba e que até então só tivesse usado botas. Por fim, ele devia, de olhos fechados, oferecer a semente à princesa e sempre de olhos fechados dar 7 passos para trás sem tropeçar. Tal era a resposta dos astros. Só um detalhe, é importante destacar que a questão do rapaz que teria que ter usado botas a vida inteira é na versão clássica de Dumas. Na versão original de Hoffmann, ele nunca poderia ter usado botas. Então eles saíram à procura da noz e do rapaz. Eles passaram 15 anos buscando e resolveram retornar a Nuremberg. Retornando a Nuremberg sem ter tido nenhum tipo de sucesso, o mestre inventor resolve passar na casa do seu primo, já que ele estava retornando para cumprirem a sentença que era matá-lo, já que ele não conseguiu resolver o problema.
E aí, ao passar na casa do primo e relatar a situação, o primo diz: resolvido seu problema, passou um forasteiro por aqui vendendo noz e uma das nozes está aqui. E ela é muito dura, ela não quebra com facilidade. E eles realmente confirmaram que se tratava da noz que eles estavam buscando. Agora restava encontrar o rapaz. E para maior surpresa deles, o filho do primo do mestre inventor reunia todas as características necessárias. Reunindo todas as características necessárias para acabar com o feitiço que foi lançado sobre Pirlipate, a mão dela foi ofertada para aquele que conseguisse realmente acabar com aquele feitiço, acabar com aquela maldição. E ele se casaria com Pirlipate. Mas na hora do 7º passo para trás, antes de concluir o 7º passo, a Camundonga apareceu. E quando ela apareceu, existem duas informações. Lembra que eu falei sobre a bota? Na versão de Dumas, esse rapaz tinha que ter usado bota a vida inteira. Quando a Camundonga aparece, ele pisa na Camundonga, tropeça e cai. Já na versão original, que é a versão de Hoffmann, ele tropeça na Camundonga e quase cai. Eu acredito que a versão de Hoffmann é mais interessante, por quê? Porque esse rapaz, não usando botas, ele não tinha habilidade com calçado. Então fica mais verossímil a ideia de que ele tropeçou de fato, se desequilibrou com a bota e quase foi ao chão, não cumprindo com o que deveria ter cumprido para quebrar a maldição. A princesa, ela volta com a sua beleza, ela retorna com a sua beleza, mas como ele não consegue concluir tudo o que tinha que ser concluído, o que acontece? Ele se transformou num quebra-nozes. E aí, quando a princesa olha para ele transformado, ela não quer mais casar com ele. Ó fatalidade! No mesmo instante, o formoso mancebo tornou-se tão disforme quanto a princesa havia sido. Suas pernas se afinaram, seu corpo encarquilhado mal conseguia sustentar uma enorme odionda cabeça. Seus olhos ficaram verdes, estáticos e saltados. Por fim, sua boca rasgou-se até as orelhas e a bonita e incipiente barba virou uma substância branca e mole, que mais tarde foi identificada como algodão. Essa foi a história que o padrinho conta para Marie, justificando aquela guerra que aconteceu, que ela tinha vivido. Quando a gente retorna, a história volta, né? Porque lembra que eu falei que é uma história dentro da outra? Quando retorna para Marie, a nossa personagem conclui então: de repente, compreendia que quebra-nozes não podia ser, senão o jovem Drosselmayer de Nuremberg, o simpático, porém enfeitiçado sobrinho do padrinho, pois o engenhoso mestre inventor da corte do rei, pai de Pirlipate, não era outro que não o conselheiro de medicina Drosselmayer. Disso ela nunca duvidara, desde o momento em que o vira aparecer na história com seu redingote amarelo. Bom, os camundongos voltaram ao quarto de Marie, mas a partir daí deixarei a leitura com vocês. Comparando as duas versões, eu particularmente prefiro a versão de Hoffmann. Por quê? Que é a original. Porque o Hoffmann, ele é muito objetivo. Ele descreve, ele ambienta, ele envolve, ele encanta, mas ele é mais objetivo. O Alexandre Dumas, ele descreve muito. E aí se torna um pouco prolixa a escrita dele. E de certa forma, às vezes a narrativa cai num certo marasmo. Existem pequenas sutis diferenças, como profissões, como por exemplo na versão de Dumas, existe uma governanta. Já na versão de Hoffmann, que é a original, a governanta não é governanta, mas uma irmã mais velha das crianças. Então são pequenas diferenças, mas que não atrapalham a compreensão da história. Existe toda uma relação. E enquanto releitura no balé, o Quebra-Nozes é conhecido mundialmente. Uma das histórias natalinas mais vivas, que traz a magia, o encantamento, os valores, o brinquedo e a importância de brincar. É uma narrativa atemporal, possui uma mensagem atual, por isso é um clássico. E eu deixo essa dica de leitura para vocês. Eu vou ficando por aqui. Comentem aqui embaixo se vocês já leram a obra O Quebra-Nozes, se vocês tiveram a oportunidade de contemplar o balé O Quebra-Nozes, se vocês preferem uma versão mais descritiva ou uma versão mais objetiva, e o que vocês acham dessas histórias de contos de Natal. Eu particularmente gosto muito. E apesar de ter gostado mais da versão original, as duas são lindas e vale muito a pena a leitura. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!